Olá, amigos telespectadores da Lagoa TV. Está no ar o programa Nossas Vidas, Nossa História. Um programa voltado às pessoas e à nossa história, feito com muito apreço e dedicado a você, nosso telespectador. Hoje vamos conversar com a dona Eloá Traem. Olá, dona Eloá, seja bem-vinda. É uma satisfação recebê-la em nosso programa. Boa noite. Eu estou muito feliz, João Vicente, por razões, porque sempre eu acho que todas as coisas em Lagoa Vermelha estão evoluindo, estão crescendo. Nós estamos nos aprimorando nos nossos direitos e obrigações. Então, me escolheram e eu acho que teria outras pessoas, talvez mais competentes, mas não importa. Isso vai do que a gente sente, o que eu estou sentindo, alegria, por poder falar alguma coisa da minha família. Eu venho de uma família muito feliz, fui muito feliz quando criança, tive uma infância feliz, tive uma adolescência feliz, fui muito bem amada por todos os meus familiares, pelos meus amigos, pelas minhas amigas, enfim, posso dizer que sou muito feliz mesmo. Sou filha de José Franklin da Silva e Dorvalina Flores Franklin da Silva. Meu pai, nascido em Garibaldi, filho de um homem que tinha um porte moreno, alto, grande, era muito simpático, filho de uma índia com um branco. Então ele tinha um tipo característico e era muito respeitado. De ascendência italiana ou alemã? Não, a minha avó, o seu avô? Não, o meu avô era esse tipo, era filho de índia com brasileira. Certo. Brasileiro. Que é o seu Horácio Franklin da Silva, Horácio né? Franklin da Silva. E a minha avó, que era italiana. A avó, que era italiana. A minha avó veio com 20 anos da Itália, a família toda veio, acho que naquelas levas de imigração, né? Sim, a imigração italiana de 1875, isso, né? Então. Nessa leva ela veio. Então casou com meu avô em Garibaldi. Meu avô era nascido em São João do Montenegro, mas residia em Garibaldi. Meu avô já era viúvo, tinha 3 filhos e o pai da minha avó, conforme ela me contou a história dela... Isso, também, dona Eloá, na rota da 470, porque a 470 segue naquele rumo de Garibaldi a Montenegro. A Montenegro, Isso, Então as estradas se cruzam, né? Se cruzam, exatamente. A minha avó me contava, porque eu como criança e como neta, eu sempre tive muita afinidade com a minha avó. E sempre perguntei as coisas para ela, a ponto de as minhas primas dizer, como é que tu sabe da avó? Tu pergunta para ela e ela não fica brava. Não, ela sempre me respondeu tudo que eu perguntei. Eu sentava do lado dela para saber da vida dela. Era uma coisa curiosa, uma curiosidade minha. Sim. Então ela me contou que casou com meu avô, com 3 filhos, e que criou os filhos dele, né? Depois morreram muito cedo também, eram 2 homens e uma mulher. E o meu pai, quando tinha 13 anos, me contava ele, eles vieram morar em Passo Fundo. Meu avô em busca de melhores ares, vamos dizer, trabalho. Isso deve ter sido por volta de 1910, eu acho 1915. Isso, realmente. Meu pai é de 1893. De 93, De né? 93, então, exatamente. Né? Então, 1906, 1907, por aí. Justamente. Ele veio para Passo Fundo. Então veio para Passo Fundo, moraram vários anos em Passo Fundo, que Passo Fundo também era uma pequena cidade, né? Sim. Ele conseguiu comprar bastante terra por ali, e ele criava cavalos, e meu avô gostava muito de jogo, de carreira, Então, ele encontrou um chão fértil para aquilo que ele gostava, né? E os filhos puderam também se diligenciar, se expandir comprando terra. Tem um que até hoje mora ali perto de Passo Fundo, tem uma fazenda muito boa. E cada um procurou sua profissão, né? A maioria agrícola, porque era o que podiam fazer, né? Claro. Alguns trabalharam em madeira, fazendo móveis e fazendo casas. Então eles tinham uma equipe, né? 9 homens. 9 não homens, era pouco, é uma família substanciosa. Ao lado disso também que eu quero contar, que é uma coisa que me encantava muito ouvir, meus 9 tios tocavam instrumento. Cada um eram músicos. E eles tocavam no cinema, que era o cinema Roxy, naquele tempo em Passo Fundo. Roxy era o nome do cinema, porque eu tenho uma fotografia onde está escrito na frente do cinema Roxy. Por isso eu ainda lembro, porque eu não conheci, logicamente, né? Mas meu pai tinha aquela foto e eu guardei.
Então eles O tocavam. cinema mudo tinha a imagem, mas precisava de uma orquestra para fazer uma animação. A música fazia o fundo, claro, né? Porque seria muito monótono se não tivesse. Então eles eram os músicos desse cinema. Onde tinha outros também, outros familiares, que eu sei de uma família de Passo Fundo, que era a família Tagliari, que também eram 6 ou 7 irmãos, que tocavam, então eles se revezavam uma noite. E meu pai e a família, alguns dos irmãos tocaram muito em festas de judeus, nos 4 irmãos em Erebango. Erebango, a colônia judaica. A colônia judaica. E ele sempre contava muitas histórias bonitas das festas dos judeus. Eles passavam a noite lá, né? Eles tinham aquele cerimonial bem diferente do que a gente conhece. Sim. Né? E meu pai comprou, como outros irmãos, ele tem ainda um irmão, eu tenho ainda primos que moram em Erebango, que tem terra lá, e o meu pai comprou terra entre Getúlio Vargas e para o lado de Sananduva, vamos dizer, porque seria entre Charrua e Tapejara. Certo. Porque naquela época, Charrua se chamava 7 de setembro e Tapejara se chamava Sede Teixeira. Então, a terra do meu pai era ali, fazia divisa com os índios, ali que era a terra dele. E ele se estabeleceu primeiro ali, para depois vir para a Lagoa Vermelha. Ali, né? Ele era até solteiro ainda, né? Sim. Ele era solteiro, Certo. E então casou depois com a minha mãe, que minha mãe morava em Getúlio Vargas, a minha mãe é nascida em Jaguari. Jaguari, lá perto de Santa Maria. Perto de Santa Maria. Santiago, próximo. Minha mãe é de lá, 5 irmãos, a minha avó. A minha avó ficou viúva muito jovem. Jaguari é conhecido como a terra do artesanato em couro. Em couro, é verdade. Eu conheço lá e até parentes da minha mãe têm esse tipo de atividade. Né? Então minha avó, como ficou viúva lá, também moravam para fora, numa fazenda que chamava Fazenda do Umbu. Era onde era deles, lá, a família Flores. Mas como ela ficou viúva, ela não tinha, com filhos pequenos, ela não tinha condições de continuar, né, lá naquela fazenda. Veio para Getúlio Vargas porque já tinha 2 irmãos que moravam ali. Getúlio Vargas era um povoadinho, era uma aldeia, né, como era a Lagoa Vermelha na época, mas dava possibilidade de trabalho. E aqui para a Lagoa Vermelha, bom, meu pai então trabalhou. Foi por volta de 1940 que o seu pai veio para a Lagoa Vermelha? Meu pai veio para cá em 40, nós viemos em 40. Então ficamos ali, meu pai casou e foi morar ali, né? Tinha uma casa lá em Getúlio Vargas, perto do meu avô, e a gente morava lá e morava ali, como se faz hoje, né? Tem casa ali na cidade, que se considerava, e casa lá fora. Meu pai passava o maior tempo lá fora, que era colônia, porque lá não se diz fazenda, nem granja, era colônia, né? Era colônia, né? Então ele tinha ali um bom tanto de terra, né? E onde ele plantava todas as coisas possíveis, inclusive parreira. Porque ele tinha sanguezinho de italiano, tem que plantar parreira, né? Parreira. E entendia da arte. Fazia vinho, enfim, fazia bom uso da uva. E plantava tudo o resto que podia, né? Feijão, trigo, milho. Assim, eu era menina, era pequena. Ele chegou a ter o moinho que a senhora... Teve o moinho, teve serraria, porque ali também tinha muita madeira de lei naquela época, que era permitido cortar, né? Porque iam fazer uma casa, o que faziam? Derrubavam uma árvore, né? Era assim que eles faziam. E depois a minha mãe... a vinda para a Lagoa Vermelha tem um pouco do desejo da sua mãe. Da minha mãe. Minha mãe queria muito ter uma loja. Ela sempre pedia para ela, dizia assim, eu não quero morrer sem ter uma loja e ser... Meu pai dizia, então tu quer ser balconista, que sabe, tu vais trabalhar na loja lá do fulano, não sei, para mexer com ela. Não, eu quero ter uma loja minha. E com isso eu acho que ele amadureceu a ideia. E veio a Lagoa Vermelha uma vez, veio 2, e aqui já estava aqui, em Lagoa, um irmão da minha mãe, que era bem jovem, que veio trabalhar com a família, naquela época, era o Memo Boareto, não sei se tu ouviste falar. Ouvi falar, sim. Que era parente dos Douzan. E o Memo Boareto tinha uma loja, uma grande loja para a época, né? E veio para cá. E o meu tio veio com o Memo Boareto, e ele chegou a casar com uma irmã do Memo depois. Daí ele, depois, do passar dos anos, né? Então, meu pai veio aqui e achou que aqui teria uma possibilidade de ele pôr uma loja.
Então voltou, logicamente, e minha mãe ficou muito feliz quando ele disse, olha, eu acho que vamos para a Lagoa Vermelha. Ela, mas que bom, tenho meu irmão lá, e acho que é um lugar que ela já tinha vindo aqui, um lugar que a gente vai poder viver bem. E meu pai comprou aquela esquina onde hoje é a casa... Loja Benoit. Loja Benoit, Isso, onde é Benoit. Ali tinha uma casa que Casa Verde, chama Casa né? Verde. Isso. Na Essa época, foi a casa do comércio que o seu pai foi a casa montou, que o meu né? pai construiu, é porque ele ajudou a Aham. construir, porque ele também era carpinteiro, era Carpinteiro. tudo que era necessário ele era. Então, desculpa. Ele fez aquela casa ali, ele comprou o terreno de um senhor moreno, que eu não esqueci, porque também era uma pessoa que marcava a gente pela postura, vamos dizer, né? Sim. Era um homem de Porto Alegre, tinha família aqui, ele era um quase mulato, e ele tinha a exatoria aqui na Lagoa Vermelha, que sim. se chamava Seu Damião. Uhum. Até isso eu me lembro. Sim. E o meu pai comprou o terreno dele, era ali naquela esquina, a casa dele, e a exatoria. Aí ele construiu a Casa Verde. E o papai ali. fez uma casa para baixo, ali até a esquina, ali, lá mais para baixo ele fez outra casa. E nós viemos em 40, em dia 3 ou 4 de janeiro, viemos para a Lagoa Vermelha. Bem no começo do ano. Bem no começo do ano, por causa de aula. 1940, para situar, quer dizer, em meio ainda o mundo vivendo a Segunda Guerra Mundial. Não, tempo de guerra. Lagoa Vermelha com o seu Libório Pimentel de intendente. Intendente, né? seu Libório, que eu assisti muitos discursos dele e aplaudi muito seu Libório. Saudosa memória, justamente, pessoa maravilhosa. E o centro da cidade vinha, então, exatamente até a Paim Filho ali, né? A esquina da Paim Filho com a Afonso Pena. Nossa casa era assim, praticamente para cá já tinha pouca construção, né? Isso. E então a gente viveu ali, né? Eu estudava de manhã, de tarde, atendia na loja com a minha mãe. Até enquanto deu, né? Enquanto pude ir. Eu ia de Norá, e a de Norá não gostava muito, eu não gostava muito, mas eu sempre fiz aquilo que era preciso, não tanto que eu gostava. Eu era mais cumpridora nessas minhas obrigações. Sim, sim. Eu estudei no Rainha da Paz, a de Norá, não quis ir para o No antigo Colégio Rainha da Paz, de madeira ainda, de madeira, né? De madeira, é. Aham. E a de Norá foi para o Kennedy. O Kennedy, que era o grupo da sede. Da sede, isso. Que o diretor era o seu Fernando de Croquet. Uhum. Isso. Foi professor e diretor lá há muitos anos, né? Saudoso seu Fernando. Pai da professora Terezinha de Croquet. Terezinha, Ivone, Celina e Lourdes, as 4 filhas dele. As 4 filhas. A Terezinha foi minha colega de aula em Passo Fundo, nós viajávamos junto para lá. Então, nessa altura, a Lagoa Vermelha realmente era uma aldeia, porque diziam, e eu até acredito que fosse, que aqui tinha 2.000 e poucos habitantes. É uma cidade pequena ainda para a época, né? Quer dizer, para a época já não era tão pequena, porque as cidades eram pequenas de um certo modo. Mas Lagoa estava... eu acho que essa foi uma fase que Lagoa viveu um princípio de crescimento grande, né? Foi quando começou. A indústria madeireira Justamente. se instalou aqui forte, foi nesse período mesmo, né? E dali e nós viemos... Bom, então naquela época estava aqui sediado o batalhão rodoviário. Construindo a estrada BR-285, né? Não o asfaltamento, abrindo o leito da estrada. Abrindo o leito, lá de Vacaria a Passo Fundo. Que a gente, quando foi, porque daí, quando a gente terminou o primário... Isso, essa história do batalhão, a senhora sabe que eu tenho, assim, influenciaram diversas comunidades na região, inclusive Barretos, o meu pai sempre me conta que o meu avô, morava pertinho de Barretos ali, vendia leite para o batalhão. Uma parte do batalhão se instalou ali enquanto fazia a abertura dessa estrada. E ele vinha a cavalo com o leite ali, os sacos de leite, vinha entregar o leite ali em Barretos. Entregar para eles, foi bem o batalhão assim, teve um papel importante, o batalhão que era do exército, enfim, né? Onde o comandante era o general Amarílio Osório. Eu tenho bom conhecimento dele, porque ele ficou muito amigo do Arnaldo em função da minha sogra, que ambos eram espíritas. Então, minha sogra foi uma das pioneiras aqui do Terezinha de Jesus, e ele, então, também frequentava ali, né? Ele era do norte. Era do norte. Dona Eloá, nós vamos pedir só um minutinho para a senhora e voltamos daqui a pouquinho. É só um minuto.